Bom, pessoal, vamos aí então para nossa aula de continuidade, tá? Onde eu vou falar alguns gatilhos e nós vamos acompanhar alguns slides e vamos tentar ver se a gente consegue fazer alguma entrada. Então, bora lá. Primeiramente, para a gente ter gatilhos de rompimento barra continuidade, né? Outros chamam de fluxo, tanto faz, tá? Se trata da mesma coisa. Quando a gente vai entrar para continuidade, a gente pode até ter uma assertividade maior em M1. Por quê? Porque para retração, a gente tem gatilhos melhores em gráficos de M5, M15, para quem opera, né, tempos maiores. Eu não domino M15, mas retração fica melhor dentro de um gráfico com tempo maior. Então vamos lá para o nosso primeiro gatilho, né? Quando a micro estiver com força, né, a gente já viu alguns destaques onde a gente consegue identificar a força da tendência, tá? Já passando ali da terceira vela, ou seja, acabou de reverter, a gente vai ter ali até uma terceira vela. Passou da terceira vela, a gente vai ter uma confluência ali um pouco maior da tendência, né? A gente vai ver um movimento de força. E se a gente tiver velas volumosas, velas de força, né? Somente de uma cor, que é aquela tendência onde a gente vê várias velas verdes, né? De uma cor só, a gente está tendo ali, acaba de reverter, né? Aí a gente está tendo o quê? Velas volumosas, primeira, segunda, terceira vela. E a gente está tendo o quê? A gente está tendo superação das máximas se o gráfico está subindo. Agora, se ele está descendo, a gente precisa de qual confluência para saber da força? Mínimas sendo superada com vela de força ou velas com bastante corpo. Ali, a partir da terceira vela, a gente já vê aquela onda eufórica, né? A partir da terceira vela, a gente já percebe que a gente está tendo uma força grande, tá? Isso aqui dando continuidade. Estando à beira de romper a taxa, ou seja, aí você tem uma taxa aqui, né? Vou colocar um pouquinho mais para baixo. Vou colocar aqui. Deixa eu ver. Pronto. Aí você tem aqui, né? Uma vela que está indo buscar uma região. E aí você tem isso aqui, ó. Próximo de uma taxa para ser rompida, você não vai entrar para uma retração, você vai aguardar essa vela ou romper, ou fazer uma retração, ou finalizar aqui dentro, para então você ver os gatilhos, para você então ver, né, se vai ser, se a sua entrada vai ser para retração, reversão, ou se vai dar continuidade. O ideal é o quê? Você esperar a primeira vela, se você quer pegar a favor do fluxo, a favor do rompimento, você aguarda ela fazer esse rompimento, para então você pegar a favor, tá? Então, se você está entrando a favor de um fluxo, você está vendo que está forte, aguarda ele romper, para então você fazer uma boa entrada. Outra coisa também, que eu acho muito bacana, é essa confluência aqui, ó. Peraí. Uma confluência assim, ó, com uma vela vermelha, que alguns chamam de vela de respiro, nanolote, outros explicam como barra ignorada, enfim, né? O que você tem aqui? Você tem esse movimento aqui, ó. Ó. Né? Você tem um pivôzinho, onde você teve um topo que foi superado, e aí você tem um outro rompimento. E aí, então, você vai pegar o quê? A favor dessa força, que já confirmou aqui o rompimento de um pivô de vela. Então, você pode dar aí essa continuidade, tá? Então, para entrar num fluxo, o que você tem que identificar? O setup de nova alta, nova baixa, ele é excelente, tá? Principalmente para treinar isso aqui, ó, fluxo. Tá? A gente vai ver na aula de nova alta, nova baixa. Mas é muito top isso aqui, tá? Então, vamos lá. Estar à beira de romper a taxa, ou seja, como eu expliquei, tá bem próximo uma taxa que você fez uma marcação de uma zona crítica, um topo, um fundo importante. Então você espera, aguarda romper, tá? Para você então entrar a favor desse fluxo, desse rompimento. Você também pode fazer entrada se você tiver ali a favor de um alvo, né, que tá ali não tão longe, mas também não tão próximo. Por exemplo, aqui você tem aqui uma zona, aí você tem um alvo pretendido aqui, né? Você tem um alvo aqui. Aqui mais ou menos. Aí você veio, marcou aqui, aí as velas estão vindo, aí fez um rompimento importante e continuou. A próxima vela certamente vai entrar aqui, ó, para vir buscar isso aqui. Ou se ela for um pouco maior, você pode entrar a favor desse fluxo aqui, tá? Agora, se você tá vendo que o fluxo está descendo, fazendo várias velas verdes, corrigindo toda hora, isso aí não é tanta força que está indicando essa tendência, tá? Ela pode até continuar descendo, mas é uma onda duvidosa, onde você não tem boas confluências, bons gatilhos de confirmação para poder entrar e ter sucesso, fazer uma entrada técnica, tá? Estar à beira de romper a taxa, ou seja, que caiba uma vela para cobrir a demanda. A gente sabe que venda vai buscar venda e compra vai buscar compra. Então, no caso aqui da compra, se eu tenho um alvo e o gráfico foi lá embaixo e agora ele está subindo, eu tenho até essa região para o preço querer vir atingir. E aí, se eu tenho gatilhos, onde já passou aqui, ó, de um topo, que te impede
de entrar aqui, ó, na próxima vela. Você pode esperar um recuo ou você pode entrar já a favor. Aí vai depender do seu perfil. Você pode ser mais reservado ou mais agressivo. Tanto faz, vai depender de você. Eu já sou mais agressiva, já entro aqui, tá? Eu sei que o preço pode vir e já ir direto buscar com força. Por quê? Porque ele tem pretensão, ele tem alvo, ele tem um objetivo dele. Então a vela pode nem fazer o recuo aqui, tá? Probabilidade dela abrir e já ir direto, fazer um comando aqui, é muito grande, tá? Então esses são os gatilhos para a gente estar entrando para fluxo, tá? Alvo a ser atingido, verificar se não há trava do preço antes da taxa, tá? O que são travas do preço? Dupla posição, doji, comando, reversões e defesas, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho espelhado aqui. Vamos aqui para IKEA. Bom, o que seria alvo? Isso aqui seria um alvo, ó. É um pavio bem isolado, tá? A gente vai falar mais sobre pavios, né? Mas vamos lá, ó. Pretensão do preço quando ele tiver atingido aqui. O que eu falei para vocês lá, tá? Sobre alvo, ó, 2 alvos. Onde tá a venda? O lote de venda tá aqui, certo? Então você marca no corpo. O pavio vai defender? Vai sim. A gente marca também no pavio. Mas o que eu espero? Ó, aqui tem dupla posição. E isso aqui é uma vela de força. Então o que eu vou aguardar? Eu vou aguardar a vela. Quando o preço estiver subindo, eu vou aguardar o quê? Eu vou aguardar a vela fazer isso aqui, ó. Vamos supor, o preço daqui começou a subir, subir, subir. E aí ela atingiu isso aqui. Eu preciso disso aqui, ó. Tá? Ah, não, bem, mas e se o preço fechar? Ainda assim, eu entro. Opa, eu vou fazer isso aqui. Pronto. Se o preço estiver fechado, não pode ser que reverta? Sim, porque aqui é uma zona de reversão. Só que, quando eu tenho um alvo, principalmente assim, ó, 2, eu tenho uma pretensão forte para puxar o preço, tá? Pavios, alvos, assim, eles puxam o preço como um imã. Então, sabendo disso, eu sei que a confluência para puxar a vela, para vir aqui, ó, eu já entro de abertura. Ela pode vir aqui e ficar retraindo aqui, ó. Mas com certeza, ou ela vai tentar romper, ou ela vai parar aqui, e daqui sim ela pode começar a reverter, tá? A probabilidade dela fazer uma reversão aqui é maior do que aqui, tá? Por quê? Porque aqui eu já tive um rompimento. Então, se ela já ultrapassou a linha, para ela vir aqui fazer um falso rompimento, é pouco provável, tá? Pode ser que aconteça? Pode. A gente sabe que gráfico, né? A gente tem as surpresinhas. A gente faz, às vezes, uma análise muito bem amarrada, mas a gente é técnico. Então, a gente vai procurar as entradas técnicas. Eu tenho trava de preço aqui interessante? Tenho. Lembra das travas de preço que eu havia falado? Trava de preço, dupla posição, doji. Eu tiver aqui, ó, cinza. Ó. Onde que eu tenho trava? Eu tenho nessa região, trava de preço. Eu tenho aqui e eu tenho aqui. 3 regiões que pode parar o preço. Por que aqui? Porque aqui foi abertura e fechamento de uma vela. Ou seja, abertura e fechamento do preço. Então, vou ter uma região crítica. Vocês podem perceber. Sempre quando tem doji, você tem ali uma trava de preço, o preço resiste muito a sair. Pode ser que venha uma vela e faça esse rompimento dela? Pode. Se a onda tiver com força, né, seja onda de alta ou de baixa, vai ter isso. Mas a probabilidade ali é que ela trave, para depois fazer o rompimento, tá? Então aqui eu sei que eu tenho a pretensão do preço, então o que eu vou fazer? Eu vou esperar romper a vela, principalmente se eu tiver comando. Aqui eu tenho um comando, mas o interessante é aqui, ó. Passou daqui, pronto. Eu já rompi o lote de venda. Não tem o que venda fazer resistência aqui mais para minha vela. Então eu vou entrar a favor da continuidade. Então esses são os gatilhos no qual você vai entrar aí para continuidade. Deixa eu ver aqui, ó, alvo da venda. Olha como é que ela vem, arrematar. Isso aqui é demanda. Aí a venda vem aqui e arremata a demanda, depois ela reverte, tá? Aqui também, ó, pavio muito isolado. Vocês vão ter aula de pavio, vão saber o que é isso aqui, afinal de contas, tá? Isso aqui também é alvo do preço? É, mas esse aqui é poderoso no topo, tá? Então grava isso. Vela verde com pavio isolado, muita rejeição. No topo, alvo de compra. No fundo, pavio isolado, demanda de venda. Venda vem buscar para tentar arrematar, tá? Então bora lá. Aqui também é um alvo. Ó, repara que se eu botar a linha aqui, ó. Ó, repara que o preço finaliza aqui, ó, certinho. Por quê? Porque essa vela veio dar o último suspiro aqui, ó, para poder arrematar esse alvo. Esse aqui. Vamos lá. Olha a venda. A venda quando vem. Só que aqui no caso, eu só entraria depois que rompesse aqui a vela de compra, tá? Olha aqui, ó, dupla posição. Pode ter trava de vela. Só que aqui vem com muita força para poder buscar o preço. E por aí vai, ó. Fundo na demanda. Aqui é alvo? Não, tá? Vela vermelha no fundo, vela verde no topo. E por aí vai, tá? Essas são as confluências e isso aqui vai se tornar muito mais forte na aula de nova alta e nova baixa, que isso vai reforçar muito para quem gosta de fazer as entradas aí a favor do fluxo. Então, se você tem ali regiões onde você tem rompimentos, tá? Você pode entrar a favor. Vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui, por exemplo, deixa eu só colocar aqui meu painel, que ele tá tampando aqui um pouco. Pronto. Ó, preço de compra fechado na defesa. Tá? Fechou o preço. E aí eu tenho uma vela aqui de reversão. Eu tenho uma vela de força fazendo um rompimento de quê? Até de comando. Do comando mais próximo
dessa região aqui do preço, né? Aí ela vem e faz esse rompimento aqui. No momento em que eu tenho resistência da compra, porque isso aqui foi arremate da venda na compra, porque ela sobe verde e finaliza vermelha com essa rejeição aqui da compra, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Uma finalização, não teve força, tá? Para dar continuidade, vem a vela de reversão, e aí eu entro aqui a favor desse novo fluxo. E aí, ó, depois que rompe aqui, ó, o último fundo, eu poderia até entrar aqui já que eu tenho uma demanda, tá? Mas aí a gente teria que ver as travas de preço lá atrás no gráfico, tá? Então a gente não entra sem uma confirmação. Ah, vou entrar aqui porque o preço já rompeu aqui, eu vou... Não, você tem que ver no momento, nessa cotação, ou um pouco mais para baixo, se você deu uma trava, tá? Então você tem que sempre que você vai entrar a favor ali, você tem que ver se você tá ali a favor da trava de venda, tá? Deixa eu ver se eu acho... Peraí. Eu tô com slides. Só um instantinho, que eu acho que eu tô com os slides aqui. De... Pronto. Aqui também, ó. Uma confluência boa. Tá? Uma confluência muito boa, que eu gosto muito. Ó, barra ignorada, como eu falei, ou nanolote. Passou do lote, isso aqui, ó, é um pivô. Passou daqui ou daqui, você vai ter confluências para quê? Ou para continuar, e quando o preço voltar e fazer o rompimento dessa zona aqui, você também vai ter outros gatilhos. Mas aí você tem que ver se nessa cotação onde você vai entrar, se tem alguma coisa para travar a vela. Nesse caso aqui, não tem nada. Só essa vela mesmo. Mas como ela já nasceu aqui, ó, até ultrapassou já dos 50% dessa vela de força aqui, ó. Tá, pessoal? Deixa eu ver se eu vejo aqui, ó, um outro nanolote, uma barra ignorada, tá? Ela vem, faz esse rompimento de corpo com corpo, deixa uma demanda, você poderia entrar aqui, ó, para essa continuidade, tá? Deixa eu ver aqui. Perdão. Ah, deixa eu puxar aqui, né, aqui. Pronto. Ó, barra ignorada, tá? Você tem aqui o movimento de pivô, rompe esse topo, inclusive rompe esse topo aqui, ó, mais uma confirmação. Você poderia entrar aqui, ó, a favor da compra, tá? É assim que a gente vai entrar para fluxo. Inclusive, essa vela aqui, ó, rompeu até comando, ó, dos últimos topos. Então você tem mais que uma confirmação aqui e outra. Olha a característica dela. É uma vela de força, tá? Então, a favor dos alvos, verificando sempre na cotação onde o preço está acontecendo, sempre verifique a cotação atrás no gráfico para ver se você tem trava de vela, para você entrar nessa continuidade, ok? Deixa eu só ver se eu tenho slide aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui slide dentro dessa pasta aqui. Pronto. Aqui. Pronto. Pronto. Aqui, ó. Aqui eu tive o quê? Um falso rompimento também, tá? Já que eu tive um falso rompimento, a gente entra a favor desse fluxo, tá? Rompimento de quê? De comando, de um topo. A vela não fez isso aqui, ó, fez um pivôzinho. Fez um pivô, gente, de vela. Você pega na reversão, tá? Deixa eu botar aqui em branco. Ó, ó. Ó, pivôzinho de vela. Tá? Extremo baixo, extremo alto. Tranquilo. Fez o rompimento, finalizou o preço, reverteu. O que é isso aqui? É a nossa velinha de força, tá? Fez a vela de força, fez o falso rompimento, entra a favor do fluxo. O domínio tá dentro do domínio da venda, tá dentro do comando da venda. Tem um pivôzinho aqui de baixa, tá? Que rompeu o topo, que rompeu o topo e vai romper o fundo, e foi o que aconteceu aqui, tá? Apaga tudinho aqui e vamos para o próximo. Rompimento onde eu tenho conexão de lote, a gente vai ver sobre isso, tá? Vela de força, rompendo, topo, tá? O tipo de entrada, agressivo e conservado, ok? Rompeu com vela de força, gente. Não é para pensar muito, ó. Preço vem, fez o pivôzinho de baixa. O que é o pivô? É uma onda de impulsão, uma onda de correção e outra de impulsão rompendo o quê? Fundo. E isso faz um pivô de baixa. E aí você tem uma dupla posição numa resistência, tem um comandinho aqui, ou se tivesse um paviozinho. Aí você pode traçar aqui uma linha de tendência, se você vê que está confluindo. Você pode fazer uma entrada aqui. Fez o rompimento da dupla posição aqui, ó. A taxa dividida da dupla posição é poderosíssima, tá? Fez o rompimento, rompeu mínima também, ó. Leitura de vela, tá? Isso aqui é uma boa leitura de vela. Rompeu a mínima do lote, tá? Você pode entrar aqui, ó, conservador ou agressivo, tá? Agressivo é o quê? Na abertura da vela. Rompeu aqui o lote de compra. Isso aqui é no caso, né, do retorno do gráfico. Vê aqui, rompeu o lote de compra, rompeu a mínima, vai-te embora. Pega o fluxo. Segue o fluxo. É assim que você pega um fluxo, tá? Aqui fez um pivô de baixa, só que o gráfico fez a dupla posição e fez o rompimento. Se fez o rompimento, tá, de uma região que era para dar continuidade, você entra a favor dele, tá? Aqui nós temos 3 exemplos, tá? Falamos da retração, já falamos sobre os gatilhos de reversão e agora continuidade. Preste bem atenção nos rompimentos com essa vela aqui, ó. É muito assertivo isso, tá? Outra confluência, conexão de lote, como a gente viu no primeiro slide, né? Rompimento de comando, rompimento de topo,
O gráfico veio, desceu, no retorno dele, ele vai e faz esse rompimento. Você entra o quê? A favor do fluxo. E por aí vai. Outra coisa também que eu gosto muito de pegar no fluxo é isso aqui, ó. Vou contar esse último gatilho aqui, que é o quê? É você ter velas maiores do que as anteriores. Se ela tá subindo, ideal é o quê? Se você tem corpo maior do que o anterior ou igual, você tem uma força. Agora, se a força tá diminuindo, né? Você tem cada vez velas com corpo menor, toma cuidado para entrar nesse fluxo, tá? Então, o ideal é o quê? Ou igual ou maior, sempre as da frente. Ok, pessoal? Então é isso. Esses foram os nossos principais gatilhos de retração. Veja, reveja essa aula, pratique, tá? Porque é isso que vai fazer você treinar a tua mente, gravar, ter aí a memória gráfica, para poder lembrar desses gatilhos, desses detalhes que às vezes a gente deixa escapar, mas com o tempo a gente vai se adaptando, vai lembrando, né? E chega uma hora que as coisas ficam bem claras, né? A gente se acostuma e fica tão técnico a nossa visão. E isso, infelizmente, vem com o tempo, tá? Mas o que vocês fazem? Reforcem, assista a aula de novo, pratique, para então vocês reforçarem isso na mente de vocês. Todos esses slides que eu passei aqui na aula, tem abaixo de cada aula para vocês baixarem, tá? É um conselho que eu fazia muito isso para poder gravar. Isso me ajudou muito quando você tá numa fila de médico, dentista, banco, fila de banco, só se for para falar com o gerente, né, hoje em dia. Mas você tá esperando um ônibus, um Uber, enfim, tem um tempo vago, tá dentro do ônibus, dá uma olhadinha, só passa assim, ó, só passa. Gatilhos de continuidade, só dá aquela passada. Eu tenho certeza que você visualizando, mentalizando todos esses padrões, tá? Que são bem assertivos, esses padrões que eu passo aqui, são padrões catalogados por mim, é o que eu uso, o que eu utilizo no gráfico. E dá muito certo. Se dá certo para mim, certamente a probabilidade também de dar certo para vocês também vai ser grande. O que importa aqui é o quê? É você lembrar desses pequenos detalhes. E essa visualização vai ajudar vocês muito, muito mesmo, porque me ajudou muito também. Ok, pessoal? Então, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.